Olá, boa noite. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o hebraico. O hebraico é que muitas pessoas têm dificuldade, têm medo até de estudar sobre ele. Hoje nós vamos aprender pelo menos algumas das letras e tentar formar algumas palavras. Bom, o hebraico, como bem sabemos, ele é a base de todo o Antigo Testamento, né? No hebraico nós vamos perceber que existe algumas variações que são importantes quando nós tratamos o texto original, quando nós tratamos o texto ao qual temos nas nossas mãos. No hebraico nós vamos perceber algumas diferenças do alfabeto que estamos acostumados. O primeiro, no alfabeto não existe vogal. No alfabeto hebraico não existe vogal. O que existe são sinais massoréticos, que foram colocados depois de muito tempo para ter uma base, para ter um auxílio na leitura do texto hebraico. Mas no original não tem. Então, para nós começarmos a entender sobre o hebraico, precisamos ter a base das consoantes. Quais são as diferenças entre o alfabeto e o hebraico? A primeira é importante. A leitura que nós temos do nosso alfabeto latinizado, que é em português, é sempre da esquerda para a direita, né? Nós temos da esquerda para a direita sempre a leitura. No hebraico é sempre da direita para a esquerda. Então nós teríamos ao contrário, seria mais ou menos assim. Por quê? Porque eles entendem, né, isso depois vem em conceitos judaicos, que toda a vida começa da direita para a esquerda. E a leitura, até pelo fato deles serem orientais, né, para o lado oriental do planeta, então eles sempre começaram da direita para a esquerda. Então, primeira letra que nós vamos aprender. Essa letra aqui se chama Aleph. Aleph. Cada letra ela tem um significado e tem um motivo específico. Bom, quando entramos na história, por que foi formado estas letras, tanto para o lado fenício quanto para o lado entre os hebreus, né, para o lado arameu, para o lado aramaico, melhor dizendo, toda aquela região, né, do crescente fértil da Mesopotâmia, ali foi formado o primeiro centro de comércio. E para eles terem como trabalhar e ter como gravar essa forma, então eles arrumaram símbolos. E o que são símbolos? Esses são os símbolos que nós chamamos também de pictografia, que vem, pictografia, vem da ideia de imagens. Picture vem de imagem, né? Símbolos foram formados para compreender o que significava. Por exemplo, a letra Aleph significa cabeça de boi, que vem da ideia de força. Quando nós estudamos a origem de cada uma das letras, vamos entender isso, né? Que Aleph significa força. Só que quando estava no sentido mais comercial mesmo, não no sentido, podemos dizer, espiritual, isso aqui significava uma cabeça de um boi. Não vou desenhar aqui que vai ficar muito feio. Mas a cabeça de um boi significava isso daqui, que era a letra Aleph. Não existia números ainda, então só existia conceitos. Esses são os conceitos pictográficos. E depois você vai ver também, por exemplo, no Egito, os hieroglifos e por aí vai. Bom, não vou me aprofundar muito, só para vocês terem uma base sobre as letras do alfabeto hebraico. Então a primeira é Aleph, né, que nós vimos aqui embaixo. A segunda é essa letra aqui, chamado Beit. Beit. Alguns vai falar Bet ou Beit. Ela também tem o som de Veit, seria um Vzinho no começo, tá? A letra Beit, ela representa
Ela representa o nosso B. Lembrando que como não tem vogais, então todas as consoantes elas vão ter representatividades para nós. Nós vamos ter que trabalhar com isso no futuro. Bom, Aleph, Beit. A terceira letra é Gimel. Gimel. Aleph significa força, Beit significa casa. Por que casa? Se você olhar aqui bonitinho aqui, ó, iria assemelhar-se com a cabeça de um boi e aqui seriam os seus chifres. Beit porque aqui vai se assemelhar a uma casa, tá bom? E aqui é Gimel porque Gimel significa pata de cavalo, pata de camelo, tá? Porque Gimel significa camelo, tá? Camelo, casa, tá? E aqui boi. Então nós temos 3 consoantes, Aleph, Beit e Gimel, tá? Das 22 nós vimos 3. Então a quarta seria Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Dalet seria a quarta letra do alfabeto hebraico, tá? Então daqui, por exemplo, nós conseguimos já tirar uma palavra simples. Ab. Aleph, Beit. Aleph, Beit, que nós já conhecemos de cor salteado. Com certeza você já ouviu falar em algum lugar, em algum momento, da palavra Ab, que vem da palavra Avraham, ou Avram, né? Que significa pai, pai de nação. Então, a palavra Ab significa pai, simplesmente pai. Avraham significa pai de muitas nações, tá? Então, a primeira e a segunda consoante do alfabeto hebraico, nós já conseguimos formar a primeira palavra. Vou fazer um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo vou falar de mais 2 consoantes e vamos formar a segunda palavra.